Olá, amigos queridos irmãos, tudo bem? Mais uma vez aqui eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas, tá bom? Para você que ainda não me conhece, me chamo Daniele Martins, se inscreva no canal, deixa seu like, acompanhe conosco essa série de mensagens maravilhosas que Deus tem dado, amém? E você que tem um chamado, faça a obra de Deus, cumpra o teu chamado, seja no teu pouco, no teu pequeno tempo, talvez você possa achar que é pouco, mas você vai estar fazendo a obra de Deus, você vai estar cumprindo o chamado, cumprindo o ID do Senhor, Ele mandou que nós fizéssemos a sua obra, a sua vontade, tá bom? Então não deixa de fazer a sua obra, eu estou aqui fazendo a minha parte, perdoe as interferências de áudio, eu tenho aqui minha bebezinha, e às vezes o bebezinho do vizinho também chora um pouquinho, mas vamos acompanhar aqui a palavra de Deus, amém? E hoje eu quero falar com você no capítulo 1 do livro de Tiago 1, 12 em diante. Eu vou falar com vocês aqui alguns capítulos, não muitos, eu serei breve, tá bom? Minha levita tá cantando aqui. Então, no versículo 12 fala assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, ou seja, bem-aventurado o homem que quando for tentado, suportando, ele receberá a coroa da vida. Ou seja, ele vencendo essa tentação na qual ele está passando. Versículo 13: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Às vezes a pessoa pensa assim, Deus está me tentando. Você talvez tenha aquela fraqueza de dinheiro, vamos colocar o dinheiro, que tem sido uma fraqueza de muitas pessoas. Muitas pessoas têm manifestado um amor ao dinheiro e às vezes ele é tentado numa proposta quase que irresistível e ele fala assim, Deus está me tentando, de forma alguma. Deus não pode ser tentado e ele a ninguém tenta. Nós somos tentados pelo quê? Vamos entender? Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é engodado e enganado? Concupiscência, desejo desenfreado, aquilo que você vê e cobiça, tá? Então, de Deus nós não somos tentados. Nós somos tentados pelo quê? Pela nossa própria concupiscência, por aquilo que nós temos um apego maior. Tem pessoas que desejam uma vida melhor. É errado? Deus não quer dar? Ele quer dar sim, não é errado a gente ter uma vida boa. Mas a forma com que você vai conquistar essa riqueza, isso sim pode atrair grandes maldições para a tua vida. Então, onde é que nós somos tentados? Pela nossa própria concupiscência, pelo aquilo que desejamos desenfreadamente, e que não é a vontade de Deus para nós, tá? Deus deu as coisas para nós usufruirmos, não para sermos escravos dela ou vivermos em função de obter aquele dinheiro, aquela riqueza, aquele patrimônio, certo? Eu citei um exemplo aqui, coloquei o dinheiro, mas podem ser outras coisas, tá bom? Cada um vai ter a sua própria tentação. E aqui ele está falando, bem-aventurado o homem que o quê? Suporta, tá? Versículo 15, que diz assim: Depois, havendo a concupiscência, ou seja, aquele teu desejo desenfreado, aquela tua vontade demasiada, havendo a concupiscência concebido, ou seja, quando nasce aquele sentimento, aquele desejo, você fala, eu quero. Então ele dá a luz ao pecado, ele nasce dentro de você, aquilo você cobiça, você quer desesperadamente, Ele dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Ou seja, aquela concupiscência, você está desejando algo ilícito, nós estamos falando de coisas erradas, de concupiscência, de tentação. Tentação é o quê? Algo que não vem da parte de Deus, tá? É algo que é a sua carne cobiçando, querendo algo que não seja o plano de Deus para sua vida. Se você vencer, você receberá a coroa da vida. Porém, se você, como diz aqui no capítulo, no versículo 15, sendo consumado gera morte. Ou seja, aquele pecado que nós cometemos, ele gera morte. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos,
porque a palavra nos promete a coroa da vida. E que coroa é essa? Deus vai nos dar além do que nós pedimos ou pensamos, né? Além do que nós podemos imaginar. Deus tem coisas maravilhosas para entregar ao seu povo. E é da forma honesta, da forma certa, né? Não adianta nós queremos praticar o que o mundo pratica, né? Nós devemos andar, porque o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de verdade, é um reino de amor, de mansidão. Então, ou seja, é um reino que você não rouba, não tira nada de ninguém, não defrauda ninguém, certo? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, né? Zaqueu é aquele baixinho que subiu em cima da árvore para poder enxergar Jesus. E Jesus olhou para o alto e falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quando Jesus entra, Zaqueu tem uma atitude de fé, verdadeiramente um encontro verdadeiro com Cristo. Ele fala assim: Senhor, aqueles a quem eu defraudei, né? Ele era um cobrador de imposto, então com certeza ele enriqueceu ilicitamente, tá? E ele fala para Jesus: aqueles que eu defraudei, eu devolverei 4 vezes mais do que eu tirei deles, né? Ou seja, ele tem uma atitude. Jesus fala para ele assim: hoje entrou salvação nesta casa. Por quê? Porque o reino de Deus não age segundo o reino desse mundo, segundo os espertos desse mundo, né? Segundo aqueles que estão achando que estão levando vantagem, né? Que está sendo espertalhão e está fazendo alguém de bobo. Não, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus ama o próximo, não tira nada de ninguém, não subtrai. Então, assim, nós temos que ter cuidado de que forma nós queremos conquistar. É errado conquistar? De forma alguma. Né? Deus tem bênçãos e grandes vitórias para dar para o seu povo. Porém, esse não é o nosso principal foco quando nós entendemos que Deus é justiça, quando nós entendemos que Deus é amor e que nós devemos ser a sua imagem e semelhança. Então, nós colocamos Deus acima de tudo, certo? Nós primeiramente adoramos o Pai. E aí sim, quando Ele se agrada de nós, Ele também quer nos agradar. E Ele realiza os desejos do nosso coração. Não é lindo isso? Aquele Deus amoroso que quer receber o teu amor, que quer demonstrar o amor dele e quer fazer por você, né? O seu melhor. Não é assim quando nós temos um filho. Nós não queremos fazer de tudo por ele. Eu tenho minha pequenininha, se eu pudesse, dava o mundo para ela. Não é assim? Porém, é aquilo, se ela fizer malcriação, ela vai ficar de castigo, ela não vai receber, não. Então, nós temos que saber dosar. E assim como nós dosamos com nossos filhos, né, Deus também dosa com a gente, certo? E quando você o agrada, né, imagina para quem tem mais de um filho, sempre tem um que é mais apegado, não é assim? E parece para os demais irmãos que os pais têm preferência, né? Que o pai ou a mãe tem preferência naquele irmão, naquele determinado irmão. Né? Mas é por que isso? Porque ele se aproxima mais, porque ele é mais grudado, ele é mais carinhoso, ele é aquele que se preocupa mais. Então, aquele pai ou mãe acaba demonstrando um carinho maior, mas é justamente por causa daquele filho que é mais achegado. Enquanto que tem o outro lá que não está mais preocupado lá com o seu dia a dia, com o seu corre-corre, não é assim? E aí, às vezes, acaba nem conseguindo fazer uma chamada, né, mandar uma mensagem. E é assim também com a gente, né? Deus vai mostrar um amor maior para aquele filho mais apegado, aquele que o busca verdadeiramente. Deus quer ser achado, Deus quer ser buscado por você, né? E nesse relacionamento, Ele sonda o teu coração e realiza os teus desejos. Amém? Eu tenho uma passagem aqui em Gênesis que vai falar sobre a concupiscência, o pecado tomando forma. Vamos entender um pouquinho mais? Aqui nós temos uma situação que acontece com Caim e Abel, que diz aqui em Gênesis 4, no versículo 4 em diante, do 4 ao 7, tá bom? Vamos ler? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Vamos voltar aqui no versículo 3 do capítulo 4, que fala assim: que aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tá? Do fruto da terra, Caim traz uma oferta ao Senhor. E Abel?
E Abel também trouxe do quê? Dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para mais para Abel, né? Por quê? Porque Caim pegou qualquer coisa. Ele pegou da oferta, ela nasceu, então o que sobrou ele foi lá e pegou. É esse entendimento? É assim. É dessa forma. Enquanto que Abel fez o quê? Ele foi buscou do melhor, do primogênito, quer dizer, aquele primeiro fruto. O que é o primogênito para Deus? É o primeiro fruto. Jesus é o primogênito, né? É o primeiro fruto, é a oferta que foi dada por nós, tá? E Abel tem essa atitude de amor, de dar o seu melhor para Deus. Enquanto que Caim, ele pegou lá qualquer coisa e trouxe de oferta a Deus. Né? E então Deus atenta para a oferta de Abel e não atenta para a oferta de Caim. E isso faz com que, fala que descaiu-lhe o semblante, ou seja, ele ficou iracundo, né? Com raiva, com a sua face desfigurada. Tá? E aí, o que Deus falou sobre isso? Né? Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Ou seja, por que você se irou? E por que você está de cara feia? Né? O que aconteceu com você? Versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo. Mas ele faz um alerta aqui. Mas sobre ele deves dominar. Ou seja, o que eu quero passar nessa mensagem aqui? Quer dizer, se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Ou seja, se você adorar a Deus, se você tiver uma vida reta, Deus não vai fazer muito mais por ti? Muito além? Quando Deus fala que se agradou, né? Quando Deus se agrada de um filho dele, né? Grandes coisas Deus faz por esse filho. Assim como nós fazemos pelo nosso, certo? Porém, ele fala que se você fizer mal, eu vou te rejeitar, né? Ou seja, se o filho faz malcriação, a gente rejeita, não rejeita? Você não coloca de castigo, você não chama atenção, não corrige. A mesma coisa foi o que aconteceu aqui entre Caim e Abel. E aí ele fala, se não fizeres bem, se fizeres mal, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Ou seja, é a concupiscência, certo? Que nós falamos, né? A tentação que nós falamos. Jaz à sua porta. E ele fala, mas sobre ele deves dominar. Né? Caim não dominou a sua concupiscência. Caim se irou contra o seu irmão, né? E achou que descarregando a sua raiva ele estaria resolvendo o problema dele, que assim Deus o aceitaria, e porém ele é rejeitado, né? E que não sejamos assim nós, né? Que nós não venhamos a ser rejeitados pelo Senhor, mas que a nossa vida possa estar aqui como em Tiago, né? Tiago 1,12, que diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, né? Ou seja, aprovado, receberá a coroa da vida. Ou seja, quantas coisas Deus tem para nos dar, quantas graças Deus tem preparado, reservado para nós, né? Vale a pena, né, resistir às tentações. Você que entendeu o chamado, você que ouviu a voz do Senhor te chamando, se agarre forte a isso. Não deixe que nada venha roubar, não deixe que pequenas tribulações ou tentações momentâneas, qualquer que seja, venha te roubar a tua fé, a tua força em Deus, né? Essa tua garra de lutar, né? Deus é a nossa vitória. Ele tem o melhor para a nossa vida e Ele quer nos abençoar. Amém? Fica com essa palavra, que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Eu quero orar por você, tá bom? Feche teus olhos. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos e te glorificamos por essa mensagem e te pedimos, Senhor amado, a força necessária que precisamos para vencer as nossas tentações, Senhor, a nossa concupiscência, ainda que o mal bata a nossa porta, Senhor, e nós não consigamos, Senhor amado, deixar de sentir, deixar de sofrer essa tentação, Pai amado, mas que a gente possa resistir, ter a força no Espírito Santo para resistir ao mal e sermos vitoriosos em Ti, pois receberemos de Ti a coroa de glória. É o que eu declaro na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Seja abençoado e visitado pelo Senhor nessa hora.